Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente. Como a Carla bem falou no início, neste mês de setembro, muitas organizações e entidades estão engajadas na campanha do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Nesta semana nós tivemos um episódio muito triste aqui em Sapiranga, com um jovem que sucumbiu, assim como ele e muitos outros, sofrem de depressão, sucumbem, muitos anônimos, Então que eu gostaria de pedir a todos que nós possamos fazer uma coisa muito importante por eles, que é a prece. A prece é de uma valia enorme. Que a gente possa fazer prece hoje à noite, amanhã, nos dias que se seguem, dedicar uns segundos do nosso tempo para isso. Por todos aqueles que se encontram em desesperança, com essa doença tão séria que é a depressão. E hoje, então, nós vamos falar, o título da nossa palestra é Vida, o Bem Melhor. Nós vamos falar um pouco sobre a valorização da vida. Vida. Se eu pedisse para vocês definirem vida, como é que vocês definiriam? Não é para falar, é só para pensar. O que é vida? Dá uns segundinhos para vocês pensarem. Não é fácil essa definição, Tanto que nós não temos um consenso, nem no meio da ciência, nem no meio da religião, sobre o que é vida. Para a biologia, a vida é um conceito que foi muito popular durante muito tempo, é o de que a vida é compreendida como um fenômeno natural, desencadeado por um processo contínuo de reações químicas, envolvendo processos metabólicos, molécula, DNA, entre outras características particulares. Sob o ponto de vista fisiológico, a vida pode ser definida como a capacidade que um ser vivo tem de realizar as suas funções vitais básicas, como comer, respirar, metabolizar, excretar, crescer, reproduzir, etc. Se nós formos para o dicionário, nós vamos encontrar outros conceitos. Um deles diz respeito ao modo de viver, que a gente chama de conjunto de hábitos. E o outro diz assim, propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Mas todos esses conceitos são muito incompletos. Porque muitas vezes a gente define um ser vivo, mas não a vida. Então a definição de vida é continuamente revista pelos vários campos de estudo. A ciência considera que a vida começa no nascimento e acaba com a morte. Muitos de vocês talvez tenham pensado nesse conceito. É aquele período entre o nascimento e a morte. Ou então, é o contrário de morte. Só que o contrário de morte não é vida, é nascimento. Algumas linhas filosóficas exploram um pouco mais essa questão da pré-existência da vida ou da alma e da sua continuidade. Algumas religiões têm que a vida não acaba com a morte, mas se renova com ela. Da mesma forma, a concepção. Para os católicos, para o catolicismo, o início da vida se dá com a concepção. Por isso que essa religião condena o aborto. Então ainda não há um consenso entre as várias linhas de pensamento sobre o que é vida. Para a doutrina espírita e para muitos cientistas, nós podemos citar aqui, por exemplo, Moore e Persaud, que são dois cientistas canadenses, que têm vários livros tratados e escritos sobre embriologia. A vida humana, ou seja, a formação de um corpo humano, começa quando o ovócito da mulher é fertilizado pelo espermatozoide do homem. Então, ali é a concepção. Na questão 344 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta dos espíritos, inicia na concepção e se completa com o nascimento.
Mas a doutrina espírita traz algo mais muito importante. Quem dirige todo esse processo é o espírito. Aquele que pré-existe a concepção e que vai continuar vivendo após a morte do corpo físico, quando acabar o fluido vital. O que é o fluido vital? É o nosso combustível, é a nossa gasolina, digamos assim. É aquela carga de vitalidade que nós recebemos para cumprirmos o nosso planejamento reencarnatório, para vivermos os X de anos referentes à nossa programação reencarnatória. Então, para a doutrina espírita, a vida não acaba com a morte do corpo físico, assim como ela não começa com o nascimento. Nós somos seres infinitos. O que quer dizer isso? Que nós tivemos um começo, quando Deus nos criou, lá com o princípio inteligente, que foi se elaborando, foi se construindo, através dos vários reinos da natureza, em outros planetas, ora no plano físico, ora no plano espiritual, até chegar à individualização, ao momento em que ele adquire a consciência. E aí ele é chamado espírito com E maiúsculo, porque ele é então uma individualidade consciente dos seus atos. Então nós tivemos um começo, mas não teremos um fim. Mas isso não significa que porque nós não temos um fim, que nós podemos dispor da nossa vida ou da vida de outrem, conforme nós quisermos, conforme a nossa vontade ou conforme a vontade do outro. Através do aborto, do suicídio, do homicídio, da eutanásia. E por que nós não temos esse direito? Por um simples motivo. Fomos nós quem criamos a vida? Não. Então nós não temos o direito de destruir. Na questão primeira do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é Deus? E os Espíritos respondem: é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então há uma inteligência suprema no universo, criadora de tudo aquilo que existe. Quer nós chamemos de Deus ou não, nós podemos dar o nome que nós quisermos. Mas para qualquer um que raciocine sobre a grandeza da vida e do universo, tem que considerar de que há um Criador para tudo isso, uma inteligência que criou e que dirige tudo isso. Uma mãe que doa um óvulo, um pai que doa um espermatozoide, uma mãe que gesta, apesar do mérito que isso contém, porque é um mérito muito grande, a maternidade e a paternidade, mas eles são simples veículos para que o espírito aporte nesse mundo material. Eles não criaram a vida desse espírito. Eles apenas serviram de veículo. Então, o que eu não criei, eu não tenho direito de destruir. Por isso que o ato de tirar uma vida, seja a nossa própria, é uma das mais graves transgressões à lei de Deus. E por que isso? Por que é uma grave transgressão? Será por orgulho de Deus? Será que Deus disse assim: não, ninguém pode destruir o que eu criei? Não, é porque Deus nos criou com um propósito, que é o da evolução e da perfeição relativa, e da consequente felicidade. Muitas vezes a gente não entende esse propósito, ainda mais aqui, nesse momento em que nós estamos num planeta de provas e expiações, sofrendo muitas vezes, muitas vicissitudes, muitos males. O plantio da nossa colheita até agora, ou melhor, a colheita do nosso plantio, do plantio que fizemos até agora. Então, às vezes, a gente não entende o propósito de Deus. Mas a vida também tem um outro propósito. Como nos diz a questão 132 do Livro dos Espíritos, que é de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Ou seja, Deus quer que nós sejamos co-criadores. Ele quer que nós participemos com Ele da sua obra. Que nós possamos também fazer a nossa parte. Como Jesus disse aos apóstolos, e que está registrado lá no Evangelho de João, onde se lê: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. O que Jesus estava querendo dizer com isso?
que nós vamos evoluir ao ponto de sermos como Ele, de conseguirmos fazer as coisas que Ele fazia e muito mais. Jesus estava se referindo à perfeição relativa. Tudo aquilo que nós podemos alcançar e que Deus preparou para nós. Então a reencarnação é uma lei de Deus. Ela vai acontecer, mesmo que nós não queiramos, ou não entendamos, ou não aceitemos ainda os seus propósitos. Se eu destruo uma vida, eu estou infringindo esta lei divina e impedindo a continuidade dessa evolução, mesmo que momentaneamente, além de causar muitos danos a mim e àqueles que ficam, né? Mas aqui nós vamos abrir um parêntese. O suicídio é um grave problema de saúde pública, que está quase sempre associado à depressão. A depressão é uma doença que ela não escolhe raça, credo, idade, classe social. Ela campeia pelo mundo. Os espíritos e os psicólogos hoje também falam que é a mais grave doença e que até 2030 vai ser a primeira causa mortes. A depressão. Então, nós precisamos saber disso, estudar sobre ela, para ficar atentos aos sinais e para ajudar aqueles que possam estar ao nosso lado sofrendo disso. É muito importante que a gente possa buscar esclarecimentos sobre, mas muitos sucumbem a ela. E o que a gente pode fazer nesse caso? Como nós falamos no início, prece. É muito importante a nossa prece para aquele espírito que se vai. Ele recebe as nossas vibrações e o seu sofrimento pode ser muito aliviado. Então, que nós possamos fazer as preces, né, o nosso ato de caridade, porque a gente não está livre também. Mas continuando então, para nascermos, há todo um preparo no plano espiritual, envolvendo psicólogos, engenheiros especializados em modelos biológicos e fisiológicos, em modelos de corpo físico, que planejam o organismo que nós teremos quando encarnados de acordo com as nossas necessidades. Essas equipes espirituais escolhem a família que nós vamos ter, ajudam a planejar o gênero de vida que nós vamos ter, de acordo, em função dos resgates e dos aprendizados que nós temos que fazer. Na obra Missionários da Luz, de André Luiz, é uma obra que nós vamos recomendar hoje, psicografada por Francisco Cândido Xavier, se eu não me engano é a terceira obra da coleção André Luiz. Ela narra o processo de reencarnação de Segismundo, um espírito de alta expressão hierárquica no plano espiritual, em função dos serviços prestados. Mas mesmo aqueles espíritos evoluídos, eles têm um passado. E com Segismundo não era diferente. Segismundo, em vida passada, fez parte de um triângulo amoroso. Em uma encarnação passada, ele havia se apaixonado e seduzido Raquel, que era, à época, esposa de Adelino. Os dois duelaram, Segismundo e Adelino duelaram, e Segismundo acaba matando Adelino. Raquel, desamparada e desolada, vai parar num prostíbulo, adoece e desencarna em função disso. Os três desencarnaram com muito ódio no coração, padecendo por vários anos em regiões inferiores do plano espiritual. Mas os amigos espirituais intercederam por eles, e quando eles já estavam então em condições de reencarnar para o ajuste de contas, foi combinado que Raquel e Adelino viriam novamente como marido e mulher e receberiam Segismundo como o segundo filho do casal. E assim foi feito. Quando os benfeitores... Só que Adelino, ele tinha, apesar dos compromissos assumidos no plano espiritual, ele tinha muito ódio ainda de Segismundo. Ele não consegue perdoar Segismundo e o repele. Quando os benfeitores espirituais tentam aproximar Segismundo do casal para que haja a concepção,
Adelino, ele sente as vibrações de ódio de Adelino e ele fraqueja. Ele sente medo, ele sente tristeza e ele quer desistir da reencarnação. Então foi necessário uma intervenção superior para auxiliar nesse processo de reencarnação. E também tinha um agravante que o ódio que Adelino sentia por Segismundo, né, que o mataram numa vida passada, fazia com que ele intoxicasse o seu próprio sêmen. E aí ele não conseguia fertilizar Raquel. Então vejam do que a nossa mente é capaz. Foi necessária intervenção superior, na qual os mentores puderam aproximar Segismundo e Adelino no sono físico, né, enquanto eles dormiam, para que Segismundo pudesse pedir perdão a Adelino, Adelino aceitar o perdão de Segismundo e concordar em recebê-lo como filho. Segismundo renasceria com problemas de coração, em virtude do crime praticado, né, porque acertaram um tiro no coração de Adelino. Mas ele teria todo o apoio dos seus pais, que foram as suas vítimas, mas que concordaram em renascer com ele. A narração do momento da concepção nesse capítulo do Missionários da Luz é muito linda. Eles narram que o mentor Alexandre dirigiu todo o processo, magnetizando o espermatozoide mais apto a chegar em primeiro lugar ao óvulo e a fecundar esse óvulo. E eles contam que quando o espermatozoide rompe o óvulo e chega ao núcleo, se dá uma explosão de energia e de luz. É muito lindo quando a gente dá vontade até de chorar quando a gente lê isso no capítulo, né? Então, quando nós lemos isso, nós vemos a grandeza de Deus e a sublimidade deste processo de reencarnação. Vale a pena ler esse livro, que ele nos mostra não só o processo de reencarnação, como se dá o processo de reencarnação, mas também a ação da providência divina, que sempre oferecem ao homem novos campos de trabalho, permitindo que a gente se reajuste com a consciência, né? Permitindo que a gente renove a nossa vida, que a gente recomece novamente. Então, meus irmãos, nós vemos que para que nós pudéssemos estar aqui hoje, foi necessário um processo bem complicado, digamos assim, e extenso durante o plano espiritual. Um processo trabalhoso, que envolveu engenheiros, psicólogos, amigos espirituais, para que a gente aqui pudesse estar. Houve muito investimento de ciência, de tempo, de doação de muitos em nosso favor. Os nossos pais precisaram aceitar nos receber como filhos, nós já pensamos nisso, que para nós estarmos aqui hoje, os nossos pais precisaram concordar, alguém precisou emprestar o seu corpo, as suas forças, para que nós nascêssemos. Muitos de nós tiveram pais que nos colocaram no mundo, que nos criaram, que nos deram carinho, atenção, amor, dentro das suas possibilidades. Mas mesmo que nós não tivéssemos nada disso, só o fato de nós estarmos aqui hoje, através deles, nós já devemos ser muito gratos a eles por isso. Mesmo que eles só tivessem nos colocado no mundo e nada mais. E aqueles pais, biológicos ou não, que sofrem com as deficiências físicas dos seus filhos, físicas ou mentais, eles têm que saber que eles foram muito corajosos por aceitar esse compromisso e por que não dizer essa aprovação. Talvez eles estejam reparando algum mal causado a esse espírito, mas talvez seja simplesmente por amor, para ajudar esse espírito a se regenerar e a se recuperar. Por isso o Espiritismo fala tanto em favor da vida. Um bebê que nasce e dura apenas algumas horas, alguns dias, alguns poucos anos, está reconstruindo o seu corpo espiritual. Alguns espíritos que se suicidaram numa vida passada lesaram não só o seu corpo físico, mas também o seu corpo espiritual. E eles trazem impressos no seu DNA as marcas dessas lesões.
porque o seu psiquismo se fixou no instante da morte. E com isso ele cristaliza na mente a imagem do último instante, porque essa imagem é, em última análise, o reflexo da sua fraqueza moral. Porque os relatos que nós temos de espíritos que se suicidaram, que cometeram suicídio, é como se fosse um ralo de uma pia, em que eles puxaram a tampinha e a água se esvaiu. E quando eles quiseram fechar, a água já tinha se esvaído. Quer dizer, o arrependimento é quase que instantâneo. É um instante ali que eles cometem aquele ato, mas já há o arrependimento. Por isso que a gente fala tanto em prece por eles. Essa carga emocional e psíquica, então, do espírito, ela precisa ser drenada, diluída. E isso se faz através da reencarnação. E conforme a gravidade do caso, são necessárias várias reencarnações para que o espírito possa se recuperar. Então, às vezes, a gente vê a notícia de uma mãe que faz um exame, que vai ter um bebê deficiente, com hidrocefalia, com alguma outra anomalia. E ela aborta. Ela não dá a chance para esse espírito, nem que ele seja para ele viver por algumas horas, mas ele precisa disso para se recuperar. A obra Memórias de um Suicida é uma obra lindíssima, maravilhosa. Ela é muito densa, ela conta a realidade, mas ela também mostra a ação dos benfeitores espirituais no auxílio aos suicidas. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, tem uma colônia, né, no plano espiritual de assistência aos suicidas. Ela dirige pessoalmente esse trabalho de assistência. Então a providência divina nunca nos desampara. Mas isso não quer dizer que nós vamos sofrer as consequências. Então nessa obra, no capítulo 5 da obra Memórias de um Suicida, descreve o processo de preparo da reencarnação com as necessidades de cada um. Então, em função do ato que eles cometeram, como vai ser a próxima reencarnação deles? E ali mostra, eles nos dizem que muitos têm muito medo de reencarnar, com medo de fraquejar novamente, com medo de não dar conta das situações e das provas que ele tem que sofrer na nova reencarnação. Mas que bom que existem mães e pais que se dispõem a receber esses espíritos. É um mérito muito grande. Mas muitos não aceitam essa incumbência. Ou se aceitam, fraquejam no meio do caminho. E aí todo aquele planejamento, todo aquele investimento, todo o trabalho com o espírito tem que ser iniciado. Os benfeitores têm que, novamente, prepará-lo, lhe dar força, lhe dar coragem, para que ele possa, então, aceitar renascer. E aí, muitas vezes, isso pode demorar. Não é de uma hora para outra. Chico Xavier costumava dizer assim, já que nós estamos aqui encarnados, vamos ficar o máximo de tempo possível. Porque é tão difícil reencarnar, tanta coisa tem que conjugar para que a gente possa nascer. Então não basta a gente estar lá no mundo espiritual e dizer assim, agora eu vou reencarnar para quitar os meus débitos, para fazer os meus ajustes, os meus aprendizados. Não é assim. Às vezes não dá. Na obra Ação e Reação, também de André Luiz, dessa coleção Nosso Lar, tem a história de Silas. Silas está há 20 anos no plano espiritual, pronto para reencarnar, mas ele não consegue porque ele não encontra aquela alma com a qual ele precisa renascer para o reajuste de contas. Aí André Luiz pergunta para eles, mas Silas, não é possível. Os benfeitores têm que saber onde está essa criatura. E ele diz, sim, André, eles sabem. Mas eles não podem resolver os nossos problemas. Eles disseram para mim que faz parte da minha colheita experimentar a dificuldade em achar o meu adversário. A história de Silas é a seguinte. O pai era um advogado muito bem sucedido, de muitas posses. A mãe era uma pessoa muito boa. E Silas era o filho. A mãe, já observando as tendências do filho desde pequenininho, viu que ele era muito egoísta, muito avarento. E ela incentiva ele a estudar medicina, porque ela tinha esperança que ele, ao entrar em contato com o sofrimento humano, pudesse também se humanizar.
E Silas estuda medicina. Quando ele estava prestes a se formar, a mãe desencarna. E ele, muito revoltado, resolve abandonar tudo. E também resolve não se casar, porque depois que a mãe desencarnou, ele ficou muito preocupado com a herança. E ele queria vigiar o pai, porque ele estava de olho na herança. Mas o pai, por volta dos 60 anos de idade, resolve se casar com uma jovem de 30. Silas fica desesperado, ele pensa assim, meu Deus, é a minha herança. Então ele resolve bolar um plano. Ele contrata um primo muito leviano para seduzir a madrasta, para se envolver com a madrasta, para que o pai descobrisse. E assim foi feito. Ele elabora um plano bem sórdido, o pai descobre, acaba envenenando a madrasta e se matando depois de remorso. Agora, então, no plano espiritual, Silas se dá conta de tudo que ele fez e ele deseja reencarnar para resgatar o seu débito, né, com a consciência perante a lei divina. O pai, responsável pelo crime, concordou em reencarnar. A mãe, que já estava em esferas superiores, resolve então reencarnar junto para ajudá-los. Ela não precisava, mas ela vem por amor junto. Só que todos estão prontos, mas ele não consegue encontrar a madrasta. E ele sofre muito porque ele tem pressa. Porque ele, depois que ele se deu conta do crime que ele cometera, dos delitos que ele cometera, ele resolve então trabalhar pela sua regeneração no plano espiritual. E ele possuía décadas de serviços nas regiões infernais, auxiliando os sofredores. Ele já tinha se regenerado através do serviço no bem. Mas ele ainda precisava quitar esse débito. E ele queria reencarnar também para ver se ele ia vencer novamente a prova da riqueza e deixar de ser avarento e egoísta. Então ele precisava dessa encarnação para poder ascender a mundos mais altos. Mas ele não encontrava. Então vejam que não é como a gente quer. Né? Às vezes aqueles espíritos que precisam reencarnar com a gente, eles estão em outras esferas, eles estão em outros lugares. Até tudo conjugar, muitas vezes, pode demorar. Então, a reencarnação é uma bênção. Os parentes difíceis são uma bênção. Porque é com eles que nós temos que estar. A nossa dívida, muitas vezes, é com eles. Então, a gente precisa, na verdade, desenvolver um novo olhar para a vida. Tudo aquilo que nos chega é para o nosso bem. Se for por uma consequência dos nossos atos infelizes, é uma oportunidade de resgate, de evolução. Se for por um mérito nosso, é a colheita do nosso plantio bom. Se for por um ato de amor, por missão, nós estamos evoluindo. Então, tudo que chega na nossa vida tem um propósito. Ninguém sofre injustamente. Lembram da máxima que Kardec instituiu como lema do Espiritismo? Vocês sabem qual é o lema do Espiritismo? Fora da caridade, não há salvação. O que é caridade? Caridade é o amor em ação. Então, se a caridade é o amor em ação, e ela é condição para a salvação, e aqui nós podemos substituir a palavra salvação por evolução. Então, se a caridade é a condição para a evolução, ao praticarmos a caridade, ao ajudarmos o outro, nós estamos evoluindo. E ao permitirmos que o outro nos ajude, ao pedirmos ajuda, nós estamos dando ao outro a oportunidade de evoluir. E como muitas vezes a gente tem dificuldade em pedir ajuda, não é mesmo? Sabe que eu fiz uma autoanálise de mim, porque eu tinha muita dificuldade em pedir ajuda. E aí eu cheguei à conclusão que era por egoísmo. Porque eu não queria sair do meu conforto muitas vezes para ajudar o outro, então eu não pedia para não ficar devendo. Não, porque se eu pedir e o outro fizer, eu vou ficar devendo. Aí quando ele me pedir, eu vou ter que fazer também.
É duro a gente chegar a essa conclusão. Né? Mas a gente precisa fazer essas análises para nos conhecermos. Então, todos nós estamos aqui reencarnados por um propósito. E esse propósito é se misturar, se envolver, criar afetos. E a vida é essa escola onde nós vamos aprender a dar e a receber. Hoje nós vivemos tempos muito difíceis em que as relações estão muito virtualizadas, né? O mundo muito virtual nas redes sociais e pouca qualidade, pouca virtuosidade. Então a gente precisa colocar mais afeto nas nossas vidas. A gente precisa olhar mais para o lado, se importar mais com o outro. Porque às vezes o outro está sofrendo de depressão do nosso lado e a gente não está enxergando. Porque a gente está voltado só para o nosso próprio umbigo. Por isso Joana de Ângeles recomenda a gratidão como forma de nós qualificarmos as nossas relações e de nos prevenirmos como sentimentos de indiferença, de revolta, de egoísmo. Porque existe, os mentores nos colocam, né? Todos praticamente, a maioria dos livros que falam sobre depressão, eles colocam que em último, a depressão é uma doença séria que deve ser tratada, mas toda doença tem uma causa espiritual, ou seja, a causa é o espírito, é a mente. E em última instância, o depressivo, ele não se conforma com a vida que ele tem. Então é mais ou menos assim, se não é do jeito que eu quero, eu não quero. Então a gente tem que pensar sobre isso. E a gratidão é muito importante. Joana nos fala na sua obra Psicologia da Gratidão, que é uma obra maravilhosa também, que enquanto nós atribuímos ao mundo ou aos outros a responsabilidade pela nossa felicidade, esperando eventos tranquilos, nós vamos adoecer cada vez mais. Somente no momento em que nos sentimos responsáveis e autores da nossa própria vida, é que teremos condição de escrever páginas mais amenas e dias de felicidade. O que ela está querendo dizer, em outras palavras? Que a vida que eu tenho é a vida que eu plantei. Não quer dizer que por isso agora a gente vai deixar o outro se virar, né? Ah, não, ele que escolheu, ele que plantou, eu não vou ajudar. Não, a gente tem a obrigação de ajudar. Mas a gente precisa colocar mais gratidão na nossa vida. Então, primeiramente, sermos gratos pela vida que é o nosso bem maior e por tudo que ela contém. Joana refere nessa obra também, ela nos apresenta 3 níveis de gratidão. Então ela refere que nós devemos ser gratos. Primeiro, pelo bem que nos chega. Vamos fazer um exercício brevemente. Quem quiser pode fechar os olhos. Uns segundinhos para a gente agradecer. Pensar pelo que eu posso ser grato. Deu? Conseguimos? Se alguém não conseguiu pensar em nada, agradecer por nada, é bem preocupante, né? Tem que buscar ajuda porque um processo de depressão pode estar se instalando. Ou precisa exercitar melhor o olhar para a gratidão. Mas nós podemos ser gratos por tanta coisa. Pela natureza, pelo ar que nós respiramos. Quem tem falta de ar sabe o que é a dificuldade que é. Pela água. Já viram coisa mais maravilhosa que é a água? E aí nós temos que cuidar dela também para não desperdiçá-la. Por aqueles que estão conosco nessa caminhada. Nós temos alguém ao nosso lado. Talvez não seja aquele ideal que a gente queria, mas é o nosso companheiro de jornada. Pelas pessoas que trabalham para que nós possamos nos alimentar, nos vestir. Por aqueles que doam a sua vida para descobrir vacinas, remédios. Pela casa espírita. Quantos aqui se doam
para que a gente possa ter os trabalhos aqui na Casa Espírita, ter os atendimentos. Então nós temos muitas coisas pela qual agradecer. E os psicólogos têm uma técnica que é muito simples, mas é muito interessante, que a gente faça uma lista de 5 coisas pelas quais a gente é grato. No outro dia, a gente coloca mais 5, mas diferente daquelas 5. No outro dia, mais 5, diferente. E assim por diante. Com isso, a gente vai exercitando o olhar para coisas que a gente não se dava conta, porque a gente vai ter que procurar a coisa para ser grato. E é bem interessante essa técnica. A gente pensa assim, não, mas não tem mais nada. Aí a gente força um pouquinho e vê que tem mais coisas assim para agradecer. O segundo nível de gratidão é agradecer pelo mal que não te chega. Então, às vezes a gente perde o ônibus, perde o avião, se atrasa e aí a gente vê na notícia o acidente. Sai de casa, não acha a chave do carro, fura um pneu. Muitas vezes é a providência divina nos poupando de algo maior. A gente já pensou sobre isso? Tem esse olhar? Pelo que a gente foi poupado? Então a gente é assaltado, levam todas as nossas coisas, mas nos poupam a vida. E aí a gente fica fixado ali no que a gente perdeu? Então é esse exercício, agradecer pelo mal que não te chega. E assim tantos acontecimentos, né, que a gente lamenta, mas que no fundo são bênçãos. Terceiro nível de gratidão. Ser grato pelo mal que te chega. Opa! Agradecer pelo mal que me chega. Como é que é isso? Isso é coisa de espírita masoquista. Acham que a gente não escuta isso? O espiritismo é uma doutrina que faz apologia ao sofrimento. O espiritismo prega o sofrimento como forma de evolução. Quem pensa assim não estudou direito o espiritismo. Joana nos refere nesse terceiro nível, ser grato pelo mal que te chega, a gratidão pelo mal que nos chega e nós não podemos evitar. Então não é a busca pelo sofrimento, eu não vou ficar catando o sofrimento para evoluir. Porque aí é um pouquinho de falta de inteligência também. Mas trata-se da aceitação consciente e natural do fenômeno dor, que também é responsável pela nossa evolução. Então a dor que me chega, que eu não tenho como evitar, eu vou aceitá-la e vou ver qual é o proveito que eu posso tirar dela. Qual é a lição que eu posso tirar dela, o que ela está querendo me dizer. Essa é a gratidão pelo mal que nos chega. Porque nós temos que saber que a evolução pela dor nunca é a primeira opção. Qual é a primeira opção? O amor. Joana nos diz na sua obra Vida, Desafios e Soluções que a vida não exige dor, mas brinda amor. Então a dor só se instala quando o amor se afasta, quando o amor não está presente. Aí a dor se instala. Quantas pessoas hoje estão chorando pelos que partiram? Quantas pessoas estão sofrendo, lutando pela vida em hospitais, com doenças graves? Então que nós possamos colocar mais gratidão na nossa vida, por tudo que nós temos. Ou pelo pouco que nós temos, se nós achamos que nós temos pouco. É muito importante esse olhar para a vida. Então nós estamos no horário, né? Agradecemos a atenção dos irmãos. Recomendamos novamente a leitura, o estudo, a prece, como forma de nós buscarmos inspirações superiores para continuarmos o nosso processo reencarnatório. Às vezes a gente abre um livro e ali está a resposta. A gente faz uma prece e tudo clareia. Então que nós possamos buscar isso, valorizando cada vez mais a vida, que é o nosso bem maior. Muito obrigada.